Olá amigos, vamos hoje meditar no capítulo 16 do Evangelho de João. Eu já encontrei aqui na internet uma Bíblia de Jerusalém online, aqui num site de um grupo que eu até não me identifico, mas consegui. Então é melhor que em papel, porque na minha Bíblia de papel a letra é muito pequenina e tenho um pouco de dificuldade, e assim aqui é mais fácil acompanhar, até depois de colocar as legendas, aliás, os textos no vídeo. Vou só pôr estes óculos aqui também para me ajudar. Mas vamos então começar no capítulo 16, versículo 1, a primeira parte. Vamos dividir em dois, como costumamos fazer. Digo-vos isto para que não vos escandalizeis. Continua Jesus aqui a falar. Digo-vos isto para que não vos escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas, e mais ainda, virá a hora em que aquele que vos matar julgará realizar um ato de culto a Deus. Isso farão porque não reconheceram o Pai, nem a mim. Mas eu vos digo tais coisas, para que, ao chegar a sua hora, vos lembreis de que eu vos havia dito. Não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade e é do vosso interesse que eu parta. Pois, se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei a vós. E quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento do pecado. Porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis. Do julgamento, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse, ele receberá do que é meu e vos anunciará. Aqui continua a falar do tal Paráclito. O Paráclito é um termo, como eu falei no último vídeo, é um termo grego. E as traduções diversas que existem, umas têm ajudador, outros têm consolador, outros têm advogado. E o termo grego é Paráclito. Aqui, se calhar, o tradutor na Bíblia de Jerusalém não quis estar a escolher, mas há outras Bíblias católicas, protestantes e diversas, por vezes escolhem o substituto. Nós não podemos pôr as palavras gregas todas, não é? Temos que fazer tradução para a nossa língua portuguesa, tentar encontrar aquela palavra que melhor se encaixa aqui. E então, este Paráclito, Jesus depois volta ali a dizer que é o Espírito da verdade. Paráclito é só um adjetivo, não é a identificação desse outro Consolador, outro ajudador. Então, Jesus identifica aqui o tal Consolador que virá como o Espírito de Deus. A Bíblia começa em Gênesis, logo nos primeiros capítulos diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas enquanto o Pai falava, e neste caso o Filho também estava ali, era a palavra criadora, como começamos assim no Evangelho de João. Se não viram, vão lá para o primeiro capítulo, o primeiro vídeo que eu gravei do Evangelho de João, faz este paralelo entre o Gênesis 1 e o João 1. É o Logos, a palavra criadora que estava na criação. E este Espírito pairava sobre a face das águas, como que incubando. Aquela palavra Espírito lá em Gênesis é Ruá, que é uma palavra feminina, é Ruá de Yahuá. É a Ruá do Senhor, que está lá no primeiro capítulo de Gênesis. E aqui volta a falar neste Paráclito. Ele começa dizendo, avisando, não vos escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas. E mais ainda, virá a hora em que aquele que vos matar julgará realizar um ato de culto a Deus. Nós temos que estar preparados,
Porque seguir a Deus de acordo com estes princípios que estão nas Escrituras, por vezes vai se tornar incompatível com aquilo que nós vemos a ser seguido ou ser ensinado nos grupos religiosos. E quando eu estou a dizer isto, não quer dizer que nós devemos estar isolados e combater e dizer mal dos diversos grupos religiosos. Eu só estou a dizer que Jesus avisou que chegaria a uma altura, quanto mais avançamos para o tempo do fim, mais próximos estamos disso, que nos vão expulsar por querermos seguir aquilo que Jesus ensinou, como Ele ensinou. Vamos sentir-nos fora, deslocados, por estarmos a querer seguir o que Jesus ensinou. Foi isso que Jesus avisou. Agora, eu não estou a falar daquelas pessoas que têm um grande ego e que não têm a capacidade de estar com outras pessoas e ouvir opiniões diferentes e estar e aceitar em amor as diferenças. Não estou a falar disso. Estou a falar do que Jesus nos avisou, que haverá uma corrupção da cristandade no tempo do fim, cada vez que caminhamos mais para o fim, quanto mais perto estamos do fim. Quando eu digo o fim, tem a ver com o julgamento. Aqui também fala de julgamento já à frente, já vamos ler. Então, estas coisas vão se acentuar. Cada vez mais nós, para mantermos a nossa linha pura no caminho de Jesus, estará mais em conflito com a cristandade religiosa. Não quer dizer que em todo o lugar não existam pessoas fiéis e íntegras e sinceras. Mas é uma tendência que o sistema religioso tem para se corromper. E, continuando, farão isso porque não reconheceram o Pai nem a mim. Enveredam por ganâncias, por poder, e eu vos digo tais coisas para que quando chegar a hora vos lembreis. É para nós nos lembrarmos e percebermos que isto era mesmo assim. Jesus já nos tinha avisado. Depois no versículo 5, não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Claro, havia coisas que Jesus não começou logo no início a falar, porque ele esteve ali durante um tempo e havia outras coisas que ele queria partilhar, aproximar estas pessoas que ele chamou para mais perto do Pai, falar, ensinar muitas outras coisas. Mas quando se aproximou o tempo em que ele ia morrer, ele então avisou, deu estes avisos para eles ficarem preparados. Agora, porém, vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vou, mas porque vos disse isso, a tristeza encheu o vosso coração. Claro que eles estavam tristes. É compreensível, eles estiveram ali tão pertinho de Jesus, passaram aquele tempo, e agora ele estava a dizer que ele ia partir. Eles nem queriam saber para onde é que ele ia, não é? Eles estavam tristes, era por ele partir. Mas Jesus estava aqui a dizer que havia um objetivo nessa partida. Ele enviaria o tal Paráclito. No entanto, eu vos digo a verdade, diz o versículo 7, é do vosso interesse que eu parta, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei a vós. Ora, este termo Paráclito, como aqui já vos disse, é um termo que quer dizer ajudador. Se pensarem lá no Gênesis, este João faz muitos paralelos com o Gênesis. O Evangelho de João remete-nos muito para o Logos Criador, que é implícito lá no Gênesis, e fala este ajudador. Lá no princípio, o Espírito que estava lá, a Ruá, era o termo feminino, e é curioso que depois, quando Deus cria a mulher, também diz que é uma ajudadora para Adão. Assim, o Espírito também é um ajudador. É como se fosse a ajudadora de Deus, na divindade, no Elohim plural. E a mulher, toda esta família humana é uma figura da divindade plural, que é o Pai, esta Ruá, que é chamada ajudador aqui no grego, aqui nas nossas traduções. E então, esse Espírito que é do Pai, que vem, que procede do Pai, tal como a mulher procede de Adão, esse Espírito vem para ser ajudador. Aqui, agora, para com aquilo que é chamada a Igreja, os filhos de Deus, vem numa dimensão global, numa dimensão universal, aqui estar presente naqueles que são os filhos de Deus por toda a terra, né? Que é a Igreja, a tal corpo místico de Cristo. Não uma instituição religiosa única, não
determinados grupos especiais com determinadas regras, mas este corpo místico de Jesus, que está universalmente espalhado pela terra e que estará também dentro das instituições e fora, são aqueles que nasceram de novo, aqueles que têm este Espírito, este tal ajudador, este tal Paráclito, o Espírito da verdade, que veio depois no Pentecostes nesta missão de levar esta noiva, é chamada a noiva, o apóstolo Paulo ensina sobre isso, levar esta noiva até ao dia da consumação, em que Jesus virá e haverá esta união. Então Jesus dizia, estão tristes, não é? Não percebem. E o versículo 8, e quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado. O que é que isto quer dizer? Aqui na Bíblia de Jerusalém está assim um bocadinho complicado de perceber. Quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Então, ele vai convencer o homem, vai mostrar ao homem o que é que se passa com o seu interior, o que é que o pecado está a fazer, que cada homem é culpado do pecado. Não só o pecado que é transferido desde Adão, por todos os seus filhos até hoje, mas ele mostra ao homem como ele é rebelde e como ele tem este pecado dentro dele, esta iniquidade dentro dele. Vai mostrar, porque se não existisse pecado não era preciso vir Jesus. Quem prega dizendo que não há pecado, então está a anular o sacrifício de Jesus, que foi tremendo. E este Espírito vem revelar o pecado, depois revela a justiça e o juízo, o julgamento. Então, tudo isto tem a centralidade em Cristo. O pecado, a existência do pecado é que fez com que Jesus viesse. Em Gênesis 3:15, Deus fala a Adão e Eva que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Este é o proto-evangelho, a primeira promessa da vinda de Jesus. Então o Espírito vai começar a revelar às pessoas. Ninguém se pode converter se não reconhecer que está no pecado. E depois da justiça, porque é o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, que nos justifica. A nossa justificação está nele. E o julgamento é o julgamento para com aqueles que não aceitarem este sangue e esta justificação. Então o Espírito vem revelar, mostrar ao homem no seu interior. Uma revelação é algo que vem de dentro, não é só um conhecimento mental. O Espírito vem para revelar a culpa em relação ao pecado, a justiça que é trazida exclusivamente pelo sangue de Jesus, não pelo nosso mérito ou boa obra aparente, porque toda a gente se acha muito bom e todos os outros são maus. O próprio acha-se sempre muito bom. E aqui o que o Espírito vai mostrar é que não. Estamos todos debaixo desse pecado. O Espírito mostra-nos depois que Jesus é quem nos justifica e Jesus é também o juiz que virá e julgará aqueles que escolherem ficar do outro lado, continuarem do outro lado, como servos de Satanás, porque ele é chamado o príncipe deste mundo. E quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento, do pecado porque não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E no Pai ele está a fazer esta expiação diante do Pai. E ele é como o advogado. Será o advogado na terra ao Espírito e o advogado no céu. Diz lá em 1 de João também, porque o João tem o Evangelho e tem depois 3 cartas. E a primeira é muito interessante também. Complementa este Evangelho. E então ele vai para o Pai. E continua a dizer da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, do julgamento, porque o príncipe deste mundo, lá está, Satanás, como eu estava a falar, já está julgado. Quando vier, tenho ainda muito para vos dizer, mas não podeis suportar agora, mas é o Espírito que virá e depois completa esta obra. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, pois não falará de si mesmo, não falará com origem apenas em si mesmo, não é? Vem do Pai, vem de Jesus, que o Espírito anuncia, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. O Espírito está aqui hoje, é chamado o Espírito da profecia, está aqui, diz lá em Apocalipse
Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito está a dizer à Igreja, que o Espírito está a dizer ao mundo, que o Espírito está a dizer a cada um de nós. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça, e que o Espírito está a dizer, porque está aqui o Espírito. Ele fala, está a falar de uma maneira muito intensa nestes últimos tempos. E Jesus termina assim: Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse, ele receberá do que é meu e vos anunciará. Jesus veio anunciar o Pai e este Espírito também vem anunciar o Pai. Mas para nós chegarmos ao Pai temos que passar por este caminho que é Jesus. Jesus, o único caminho. É por isso que o Espírito nos remete para Jesus. Porque nós só através do Cordeiro, daquele que pagou este preço no nosso lugar, por isso ele se diz a porta, ele se diz o caminho. Porque só através de Jesus. E o Espírito vai levar-nos para Jesus, que é a porta para o Pai. E terminamos aqui esta parte do capítulo 16 e no próximo vídeo terminamos já numa linha mais escatológica a apontar para o fim. E Jesus começa já a falar as últimas coisas antes de se entregar totalmente. Até o próximo vídeo.